Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez nos nossos seminários semanais do departamento da pós-graduação em DIP. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Marta, que vai ser nossa palestrante nesse dia de hoje. E vamos aproveitar ao máximo o conhecimento da vivência dela com esses pacientes de COVID, todo dia dentro do hospital. E eu tenho alguns lembretes a dar a vocês, alunos do DIP, do nosso programa de pós-graduação. Nós pedimos para que vocês se identifiquem, né, através do nick, para saber quais são os alunos que estão aqui participando, porque eu estou realizando uma lista de chamada, né, uma lista de presença. Os alunos que estão participando por mais de entre 30 e 40 minutos. Lembrando mais uma vez a todos vocês que esse ano a DIP faz 50 anos, o programa de pós-graduação em DIP faz 50 anos, então vamos todos comemorar, participar, que é um evento muito importante da nossa querida pós. Lembrar a todos que este aqui é um espaço de ensino, de ciência, e onde o objetivo central é aprender, trocar experiências e adquirir sempre um pouco mais de conhecimento através dos nossos queridos palestrantes, que tem sempre muita coisa boa e importante a nos oferecer. Todas as perguntas serão realizadas através do chat. Eu vou moderar as perguntas ao final da apresentação da doutora Marta. E todos podem realizar suas perguntas ao longo de toda a apresentação e assim que terminar a apresentação, eu vou estar realizando as perguntinhas à doutora Marta. Bom, hoje o nosso seminário é sobre diagnóstico clínico, manejo, acompanhamento de indivíduos com COVID-19 não hospitalizados e pacientes internados em unidades abertas. Será ministrado pela doutora Marta Cavalcante, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Medicina no Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, na UFRJ, como doutorado em Microbiologia pela UFRJ, foi pós-doutora na Ohio State University e na Universidade da Califórnia, a UCLA. Atualmente é professora adjunta do Centro Universitário Serra dos Órgãos, quadro funcional é médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. É também professora membro da nosso programa de pós-graduação, nossa colaboradora. Ela tem vasta experiência na área de medicina, com ênfase em infectologia e imunologia, e atualmente ela trabalha com COVID, né? Arboviroses, esquistossomose, toxoplasmose, inflamação e imunidade. Então, bem-vinda, professora Marta, doutora Marta. A senhora tem 50 minutinhos, entre 40 e 50 minutinhos, depois, se puder nos contemplar com a sua participação e responder as perguntas, eu ficarei muito grato. Então, boa apresentação. Sem dúvida. Ok. Gente, bom dia. É um prazer ter tido esse convite, a oportunidade de, novamente, ter como compartilhar algumas das coisas que a gente, na verdade, até vivencia no dia a dia, e a experiência também relacionada às atividades dentro das nossas linhas de pesquisa, que já são desenvolvidas dentro do próprio hospital universitário e dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a coisa se torna ainda mais agradável, porque a gente, na verdade, compartilha isso com os estudantes, e a ideia é fazer com que isso seja sempre um estímulo para que a produção venha a ser herdada de geração a geração.
Então, a gente vai, naturalmente, falar hoje sobre Covid novamente, mas sobre um ponto de vista um pouquinho diferente, até o momento, o que mais assusta as pessoas, e os noticiários não param de falar sobre o número de mortes, né, ou como essa patologia torna a vida das pessoas absolutamente, né, diferente do que elas estão acostumadas. Tem gente que diz para mim assim, olha, que saudade da minha vida, mas a gente aqui vai exatamente olhar pelo lado dos indivíduos que não chegaram no ponto extremo de doença severa, ou doença grave, melhor dizendo, em português, e, pelo contrário, tiveram desde o resfriadinho até uma doença mais branda ou, vamos dizer, menos grave, e os aspectos que, na verdade, caracterizam essa condição. A gente já sabe que mais de 80%, por exemplo, dos indivíduos vão realmente encaixar dentro de uma, vamos dizer assim, de um espectro de apresentações clínicas que é menos grave e que é absolutamente compatível com a vida. Mas vamos mostrar isso em números, vamos mostrar como é que a situação é. Então, eu vou, naturalmente, mostrar para vocês que três aspectos, né, importantes, né, sobre essa infecção relacionada à definição da própria doença. Você veja que, embora alguns subestimem, esse resfriadinho é uma síndrome gripal, né, e que pode se tornar, eventualmente, uma doença realmente grave, com alta mortalidade. É importante saber que existe um tempo variável, né, para aquisição pós-exposição dessa infecção. É bom lembrar disso, porque esse elemento aqui é chave para que você possa determinar determinadas condutas, como, por exemplo, dizer quanto tempo o sujeito precisa ficar isolado ou afastado de atividades ou fora de contato com outras pessoas. E esse período aqui, olha, para o desenvolvimento de sintomas, que são em torno de, no máximo de 14 dias, normalmente uma média de 4 a 5 dias, é um pouco curtinha, mas é um elemento importante para você, na verdade, determinar a possibilidade ou a chance do indivíduo ter adquirido a infecção. A questão é que o coronavírus, esse novo coronavírus, ele não é um agente muito fácil. Na verdade, a origem dele é extremamente curiosa, mas não é única. Alguns coronavírus que se adaptaram aos humanos também têm origem, na verdade, de outros reservatórios, principalmente o reservatório animal, e os morcegos tiveram alguma contribuição nessa parte. Existe um intermediário, um hospedeiro intermediário que foi encontrado, né, na China, que não é comum aqui no país, mas a questão mais importante uma vez tendo havido a adaptação ao hospedeiro humano, a questão a transmissão depende dentro da população humana de existir um outro indivíduo contaminado. A taxa de transmissibilidade dessa virose, por exemplo, é uma taxa que é mais humilde se você for comparar, por exemplo, com outros agentes virais que a gente conhece. Por exemplo, o sarampo é muito mais contagioso, se você quiser definir assim, do que o SARS-CoV, que é esse agente da Covid. Mas existem alguns aspectos da transmissão que são fundamentais, a questão, né, da presença de partículas e aerossol, e a contaminação de objetos é outro aspecto que é extremamente, vamos dizer, levado em consideração pelos indivíduos, mas a gente já descobriu que existem outras maneiras possíveis de disseminação da doença. Recentemente foi demonstrado
caso de transmissão vertical, e a transmissão sexual é uma interrogação, ainda baseado em relatos de caso, essa via de transmissão não está bem definida. É importante lembrar uma outra coisa que faz com que isso seja mais interessante ainda, é que o percentual de indivíduos, na verdade, que vai fazer doença é realmente bem menor do que aqueles indivíduos que ou não apresentam sintoma nenhum ou ainda se encontram em período pré-sintomático. E eles fazem uma população de quase 50% dos indivíduos expostos. É importante saber que essa não é uma infecção comum, e ela não se tornou comum porque o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Você veja que a importância econômica que a presença da Covid, na verdade, gerou, os transtornos não só coletivos, mas individuais, e um outro aspecto que é importante ser frisado a questão da sobrecarga do sistema de saúde deve ser sempre lembrada. Essa não é uma situação pequena, e é bom que também seja frisado que ela tem um impacto na população em geral, mas principalmente naqueles indivíduos que estão ligados diretamente ao atendimento e assistência à população. Eu estou falando dos profissionais de saúde, e nesse grupo em particular, inclusive, a mortalidade tem crescido paralelamente àquela que acontece na população em geral. A gente tem aqui um mapa mostrando a distribuição mundial dessa doença. Vocês vão ver que a gente já acelerou o número de casos, isso aqui já tem 48 horas, né? Esses números já aumentaram. Aqui nós, como os brasileiros estão entre, né, vamos dizer assim, no pódio olímpico, nós somos um dos primeiros em número de casos no mundo inteiro. O Rio de Janeiro também está encabeçando a lista. Vocês vejam, não é um problema absolutamente banal. É interessante saber que qualquer uma dos elementos que você vai discutir em torno do diagnóstico, por exemplo, de doença, é relevante saber algumas características, né, da estrutura viral deste vírus. É interessante que todos esses elementos aqui vão fazer parte, por exemplo, né, da compreensão de como funciona, por exemplo, o nosso diagnóstico, né, laboratorial específico. E aí, essa partícula viral que vocês estão vendo aqui, ela é representada por essa figura, mostra as características, né, com uma proteína externa, que é exatamente a spike protein, que tem um importante papel na ligação com a célula hospedeira. Vocês vão ver que alguns ensaios, inclusive, usam essa proteína como a base, por exemplo, para a detecção de casos positivos em ensaios, por exemplo, sorológicos. Você tem uma série de outras estruturas, como a proteína de envelope, de membrana e de núcleo capsídeo, que também são usadas em alguns ensaios, mas preferencialmente em uns e não em outros, além dessa hemaglutinina esterase. Vocês devem lembrar que a interação com a célula hospedeira, ela precisa de um receptor. Essa proteína spike, ela tem uma ligação aliás, com uma molécula que é expressa em algumas células, como célula alveolar pulmonar, em sistema cardiovascular e pulmonar, que é essa enzima convertora de angiotensina, aqui representada nessa figura, e que serve exatamente como a porta de entrada, né, para ligação com a partícula viral infectante. É importante saber que ao fazer a interação celular, existe uma resposta inflamatória do hospedeiro, e a intensidade dessa resposta inflamatória tem a ver com a progressão para a gravidade nessa infecção.
É evidentemente importante você saber que mesmo a apresentação típica, né, dessa síndrome gripal, seja ela mais tênue, com casos mais leves ou moderados e mais graves, você tem apresentações clínicas que não necessariamente, né, são tradicionais. Então, esse quadro aqui é exatamente para lembrar que existem outros elementos, desculpa, gente, outros elementos da própria apresentação clínica que podem contribuir para fazer com que hajam variáveis que tornam a doença particularmente um pouco mais complicado ou talvez até mais grave. E esse é o caso, por exemplo, da presença de uma série de alterações cardiovasculares, que podem acontecer principalmente em casos graves, apresentações menos típicas, como comprometimento neurológico, embora, por exemplo, sintomas como a anosmia e a ageusia, que são a perda do olfato e a alteração e a perda do paladar, que pacientes indicam ou dizem existir logo no final da primeira semana, sejam elementos relacionados a distúrbio neurológico, basicamente o comprometimento encefálico ou medular pode acontecer também, e isso muda de figura a questão, né, do aspecto da gravidade. Alterações cutâneas também podem ser observadas e tem uma variabilidade razoável, mas elas se concentram principalmente em dermatites e a erupção eritematosa e doença vesicular é vista com alguma frequência. Alterações hematológicas vão ser parte também do componente clínico para o diagnóstico dessa doença. Aqui a gente vai exatamente fazer algumas definições que vão nos ajudar a entender a colocação, né, sobre a questão, né, de diferenças de grupos e como se portar para conduzir ou manejar esses pacientes. Os casos considerados ou denominados de leves e moderados graves nesta infecção têm características próprias, como, por exemplo, a questão de uma síndrome gripal ser a característica básica dos casos leves, sem o comprometimento pneumônico, né? E aqui a ausência de comorbidades é um dos fatores que também ajudam a distinguir esse grupo, e isso faz com que você, por exemplo, possa traçar estratégias para o manejo desses indivíduos em unidades de saúde que são distintas. E aqui, por isso que essa distinção entre ou classificação dessa doença começa a ter importância, porque aqui você decide como, por exemplo, fazer uma estrutura de assistência. Enquanto casos leves podem, eventualmente, não necessitar, inclusive, de atendimento presencial, você pode fazer a consulta por telemedicina e, naturalmente, cumprir todos os requisitos de assistência que são necessários, até a assistência numa unidade básica. Em compensação, casos moderados a graves já fazem com que haja a necessidade de uma unidade hospitalar especializada, até mesmo a utilização de CTI, que é um dos elementos que tornam mais complicadas a assistência dessa doença como um todo. Vocês vão ver que as características demográficas e fatores de risco também são distintivas se você separa grupos, né, pela questão de gravidade. Se você prestar atenção nessa coluna onde esses autores subclassificam, né, de leve, apresentação leve, severa que é grave, são pacientes que têm apresentação pulmonar, por exemplo, e pacientes chamados críticos, são os pacientes que são, na verdade, encaminhados já para o CTI. Vocês vão ver que a presença de comorbidades, embora igualmente distribuída por esses grupos, vocês vão ver que elas se repetem, inclusive, em termos de ter um escalonamento, né, em termos de importância, e hipertensos e diabéticos encabeçam geralmente essas listas, mas vocês vão ver que ela é importante fator em
todas as apresentações como um elemento que é permissivo ao desenvolvimento de uma infecção sintomática, até mesmo grave. Mas é interessante vocês também, desculpa, acrescentarem outras condições, e eu vou apresentar aqui uma em particular, que é a obesidade, que não está aqui listada, mas que contribui enormemente como fator de risco para desenvolvimento de doença e doença grave. É importante vocês verem também a existência de uma distinção na distribuição dessas infecções, das manifestações clínicas, para falar a verdade, nesses diversos grupos. Vocês vão ver que se a gente comparar, por exemplo, um grupo de indivíduos que tem doença leve a moderada com um grupo de doença grave, vocês vão ver que, por exemplo, existe a predominância, o maior número de indivíduos vai principal, alterações como tosse, principalmente no grupo grave, né? E alterações do tipo dor torácica ou mesmo elevação de temperatura, né, mais acentuada do que nos grupos leves. É interessante vocês verem que existe uma progressão, né, para a gravidade que acompanha, né, uma série de eventos, como, por exemplo, a persistência de partículas virais ou eliminação de partículas virais, assim como também o processo inflamatório. Se você dividir em 3 fases essa infecção, como a infecção inicial, uma fase pulmonar e uma fase hiperinflamatória, vocês vão perceber que existe, por exemplo, uma acentuada elemento viral, principalmente no meio da primeira semana, se estendendo até mais ou menos o meio da segunda semana, onde você encontra, né, a detecção de RNA viral, não necessariamente partícula, né, infectante, mas a partir mais ou menos, né, da segunda semana, você já tem um processo inflamatório, por exemplo, mais acentuado, que progride e se acentua e que se correlaciona com os sintomas mais severos ou mais graves da doença, né, que leva à internação em unidades fechadas, que está caracterizada principalmente por uma resposta hiperinflamatória. É interessante vocês verem também que a progressão em termos de aparecimentos de sintoma, principalmente no quadro pulmonar, é um definidor, um separador de águas, né? No sentido de que a acentuação, por exemplo, desses sintomas é que geralmente leva, né, a você a distinguir se esse indivíduo vai ser ou não um indivíduo que vai necessitar de hospitalização, por exemplo, e em que unidade você deve colocar. Vocês vão ver que isso se acompanha também de outros marcadores, né? Marcadores inflamatórios são elementos que estão se tornando cada vez mais importantes para predizer exatamente, né, essa mudança, né, na evolução de uma doença mais leve agora para uma doença, né, com um pouco maior gravidade. E vocês vão perceber que isso se acompanha também de alguns elementos de imagem, quando você usa isso como um marcador, vocês vão ver que existe uma progressão no acometimento pulmonar que ajuda a entender a progressão para a doença mais grave. A existência, né, aqui, né, de alterações, os sinais e sintomas prevalentes na Covid-19 são inespecíficos. Então, o que você está vendo aqui nessa tabela é exatamente a comparação com outros vírus respiratórios que podem, inclusive, acontecer exatamente na mesma época de transmissão da Covid. Esse é um dos elementos que é importante serem destacados, porque a presença de uma co-infecção pode ser um elemento, inclusive, de acentuação de sintomas e mesmo aumento de gravidade. Vocês vão perceber que, basicamente, se você comparar, né, o SARS-CoV, né, com
outros vírus, como vírus influenza, a questão do desenvolvimento desses sintomas é absolutamente superponível, né? E aqui ele não está representado, por exemplo, as taxas de hospitalização em todas essas infecções, mas, por exemplo, você vê aqui para o pessoal com influenza A, desculpa, a taxa de hospitalização para quem tem diagnóstico de Covid, ela supera aquela que é encontrada para influenza, embora você possa ter pacientes realmente com doença grave, com influenza A isoladamente. A presença de coinfecção pode ser um fator que pode realmente distinguir, né, pacientes que você pode fazer um manejo clínico fora da instituição hospitalar ou não. Então, aqui, esse quadro ele é interessante exatamente para mostrar, né, aonde as coinfecções foram mais frequentemente diagnosticadas. Se vocês verem aqui, essas duas colunas se distinguem nessa daqui da direita, são indivíduos que tiveram SARS-CoV confirmado, né, e o percentual de indivíduos nessa população que tem positividade também para uma outra infecção respiratória, por um outro patógeno respiratório, né, circulando durante o evento da infecção por SARS-CoV. Aqui vocês vão notar que pacientes que são pacientes externos ou pacientes do tipo ambulatorial, por exemplo, eles têm um pouco mais de 45% dessa população pode ser acometida com essa infecção, né? Em compensação, em indivíduos que têm a admissão hospitalar em unidades, por exemplo, do tipo enfermaria, eventualmente você pode até não ter detecção do mesmo, né? E, em compensação, isso aumenta quando você vê indivíduos que não têm SARS-CoV confirmado. Vocês vão ver que existe uma disparidade aqui, porque o pessoal que está, na verdade, fazendo, na verdade, o atendimento externo, tem até mais chance de ter co-infecção do que o pessoal que vai para algumas unidades. Isso muda, por exemplo, um pouquinho só nos indivíduos recentemente admitidos no hospital, aqueles que têm indicação para hospitalização, mas em relação aos indivíduos mais graves, isso não acontece. A frequência da detecção de vírus, na verdade, vírus respiratórios comuns, ela acontece mais frequentemente nessa amostragem dele que no vírus, né, sincicial respiratório, e até mesmo outros coronavírus foram detectados em maior proporção nos indivíduos com Covid. Aqui no Brasil, a adenovírus também está mais relacionado com co-infecção com o SARS-CoV, que não está nessa amostragem. Rinovírus também é outro que aparece e coincide com os dados desses autores. A questão do diagnóstico é um aspecto dos mais relevantes possíveis. O que tem se feito normalmente é dizer que o grande teste de referência para o diagnóstico, ou o padrão ouro para o diagnóstico dessa infecção é a detecção de ácidos nucleicos. Mas vocês vão ver que a presença ou eliminação de RNA em secreções respiratórias, dependendo da fase de infecção, ela é muito diferente à medida em que o paciente ou o indivíduo vai evoluindo nas fases diversas de infecção. Então, comumente, o que ocorre é que só após 48, 72 horas do início dos sintomas, existem, né, detecções de ácidos nucleicos em secreções respiratórias altas, e à medida em que o indivíduo vai evoluindo, essa positividade ela vai se tornando maior em secreções respiratórias de trato
de trato respiratório inferior. Quando você vai determinar aqui no Brasil e na maior parte do mundo, um dos aspectos que mais interfere na questão do diagnóstico é que todos os testes basicamente enfrentam pequenas peculiaridades relacionadas à capacidade de detecção. Aqui tem uma curva, né, de predição da presença de antígenos virais, né, nesses indivíduos infectados, que imita mais ou menos o tempo de duração da janela de detecção de ácidos nucleicos, mas que os testes comercialmente disponíveis podem, na verdade, não funcionar exatamente com a capacidade de detecção tão precoce ou mesmo falhar em detectá-los. A mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece em relação à detecção de imunoglobulinas. Então, é decepcionante nesse momento, por exemplo, a capacidade, né, de detecção dos testes disponíveis, né, no comércio, tanto para imunoglobulinas, né, da fase mais inicial de infecção, como também imunoglobulinas de fase, né, mais tardia e relacionadas à demonstração de imunidade. A gente vai voltar a esse ponto, né, principalmente porque as estratégias para determinação se um indivíduo é ou não um reservatório que mantém, né, a atividade, né, ou a disseminação de doença dentro da comunidade, se existe, né, imunidade flagrada durante a infecção, esses aspectos são baseados principalmente, né, na capacidade de detecção dos testes que nós temos, e isso tem sido um problema atualmente. O aspecto que essa tabela aborda é exatamente as diferenças, né, da acurácia dos testes disponíveis, e vocês vão ver que nessa primeira coluna a gente faz uma descrição, né, principalmente dos testes, dos ensaios de detecção de RNA, mas que essa tem como vantagem, principalmente a precocidade com que você pode fazer a detecção da infecção. Porém, visto que a própria eliminação viral ela tem uma curva, né, de ascensão, e o desaparecimento dessas partículas, né, definem um encerramento, né, de um ciclo biológico, mas isso não quer dizer, por exemplo, ou signifique cura de doença. Muitos indivíduos, por exemplo, podem evoluir exatamente com sintomas mais relacionados ao desenvolvimento de processo inflamatório. A detecção, né, de imunidade, por exemplo, ela fica absolutamente falha se baseado nos testes que a gente dispõe. Mesmo os ensaios baseados não na detecção, que não sejam testes rápidos, mesmo os convencionais, ainda sofrem, né, de uma acurácia reduzida. A gente, exatamente para poder definir o caso mais suspeito e as definições de como fazer o isolamento do indivíduo, ou mesmo fazer definições de como se fazer o controle na população como uma medida de vigilância sanitária, eles dependem realmente de como você interpreta esses resultados nos diversos testes. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, que enquanto, né, você, na primeira fase de infecção, a definição é dada principalmente pela presença de ácidos nucleicos, ela também define, né, em parte, né, o que se faz, né, em fases mais avançadas da infecção, mas a partir do momento em que você precisa definir uma exposição prévia numa população, e você depende de essa
nesses testes é bastante elevada. A questão de utilização de biomarcadores celulares e bioquímicos para caracterização da infecção ou da progressão para casos mais graves ou evolução de doença são os elementos que se tornaram bastante interessantes, porque essas correlações elas realmente existem. Né? Número de células, por exemplo, de células brancas e percentual e número absoluto de linfócitos são elementos que são usados como marcadores, né, de progressão de doença. Eu vou mostrar mais adiante a comparação entre grupos que têm doença menos grave e mais grave, que as diferenças permitem a distinção entre os grupos. A mesma coisa é vista quando você utiliza transaminases e, de forma importante, os marcadores de inflamação também contribuem hoje, inclusive, para as decisões terapêuticas, como, por exemplo, a anticoagulação, né, precoce, né, de grupos que têm o desenvolvimento de doença. Aqui vocês já podem ver que existem alterações distintivas em cada grupo desses marcadores para indivíduos com doença mais leve, eles têm uma positividade mais baixa do que indivíduos que progridem para fases mais graves da infecção. A mesma coisa acontecendo com a detecção de elementos relacionados ao sistema de coagulação, e um deles se tornou, inclusive, um aspecto, né, central para a utilização ou determinação de uso de drogas. A contagem linfocitária a gente já tinha citado antes, e outros índices também utilizados como LDH também ajudam a definir, inclusive, a questão do desfecho clínico. Para vocês verem aqui a importância desses marcadores, nessa tabela, nessa tabela, vocês percebem que os níveis de LDH são estatisticamente significantemente mais baixos do que nos indivíduos que progrediram para uma doença fatal, por exemplo. A presença de outros indicadores, como dedímero e ferritina, imitam esse padrão também, sendo distintas, né, em indivíduos que sobrevivem e indivíduos que foram a óbito. Vocês vão ver que existe uma diferença, por exemplo, quanto à progressão para um desfecho fatal e a correlação com esses marcadores. Aqui, outra vez representado, os mesmos, só que distinguindo entre os grupos de doença mais leve, vocês vão ver que o percentual de indivíduos com, né, um aumento, né, desculpa, gente, isso aqui é um horror, é o mouse, gente. Esse aumento, por exemplo, de neutrófilos é mais importante no grupo que desenvolve doença grave. Então, você consegue separar os grupos até mesmo utilizando esses marcadores como um elemento central. A proteína C reativa, por exemplo, é um outro elemento que você pode distinguir grupos em que a apresentação é de características de doença mais leve ou mais moderada, ou seja, é o cara que pode estar internado em uma unidade, né, que não é uma unidade fechada, e você vai ver aqui que os valores, né, da PCR são menores do que comparados com indivíduos com doenças mais graves, além de um menor número de indivíduos com esse distúrbio, né, caracterizada como uma alteração do nível de PCR nesses grupos. Existem outros marcadores que também são utilizados, mas a gente não vai falar de todos aqui, mas o terceiro aspecto que também ajuda na caracterização de todos esses grupos e que mostra, né, a associação entre gravidade de doença e quadros mais brandos é a apresentação, né, a alteração no teste de imagem. Né? Essa é uma representação da alteração mais clássica da presença, né, de uma lesão descrita como de vidro fosco, a sua distribuição, né, mais periférica e em múltiplos sítios. Vocês vão ver aqui como isso se distribui tridimensionalmente e
pode ser um dos elementos que distinguem situações de maior gravidade ou menos gravidade, mas o acometimento pulmonar ele pode ser, inclusive, bem precoce e pode não ser atrelado necessariamente ou exclusivamente à progressão para doença inflamatória grave. Eu vou usar isso daqui para mostrar que algumas alterações, por exemplo, podem ser detectadas muito precocemente e também indivíduos com poucos sintomas, mas que a evolução para determinados tipos ou características de alterações pulmonares podem se correlacionar, sim, com a progressão. Essa tabela aqui foi tirada, né, do trabalho desse grupo e que ela é uma caracterização de alguns indivíduos que eles puderam subclassificar baseado nas alterações pulmonares e especialmente nas alterações tomográficas apresentadas por eles. Vocês vão ver que quando o indivíduo tem uma resolução espontânea da própria lesão pulmonar caracterizada, né, por desaparecimento ou não presença de lesão na tomografia, isso coincide exatamente com a ausência de qualquer sintoma clínico. Entretanto, né, você pode ver alterações, né, inclusive progressivas, em indivíduos que têm manifestações diversas tomográficas, além de alterações clínicas, distinguíveis aqui nessas colunas. Vocês vão ver que algumas alterações, como a lesão em vidro fosco, ela distingue, inclusive, também dependendo do desfecho clínico do paciente. Né? Vocês vão ver que aqui, para indivíduos que foram a óbito, por exemplo, né, 81% desses indivíduos apresentavam esse tipo de lesão, mas ela pode faltar, por exemplo, em quase 40% de indivíduos que sobrevivem. É interessante ver que essas alterações tomográficas, elas podem ser, na verdade, indivíduos que não apresentam sintomas nenhum em fases de infecção muito precoces. Aqui está uma série de apresentações distintas, né, com características bem peculiares. Vocês, entre outras coisas, vocês podem ver que essas lesões, às vezes, são lesões até únicas, né? A presença das mesmas não tem implicação no resto do parênquima, né, pulmonar visível nessas imagens, e elas coincidem com na verdade, indivíduos que têm uma resolução da infecção em pouco tempo e em uma fase bem precoce de doença. A evolução também vista aqui, através desse tipo de marcador de imagem, as lesões tanto antes, desculpa, gente, tanto antes, né, do tratamento da hospitalização, como a progressão depois da infecção. Vocês vão ver que existe, né, uma atenuação da lesão inicial que caracteriza, né, a resolução da infecção. O tratamento é exatamente um dos aspectos mais discutidos em vista da grande repercussão que vem tendo, especialmente na mídia, para a utilização de determinadas medicações e quem as prescreve. Mas a gente vai mostrar aqui que nem tudo é tão complicado assim, no sentido de que, por exemplo, até a canja da vovó pode ser uma das melhores opções para tratamento. E isso acontece principalmente em indivíduos que estão no grupo, vamos dizer assim, não hospitalizável dessa infecção. Vocês vão ver aqui que as características, por exemplo, para definirem, né, indivíduos com sintomas leves ou moderados, indivíduos que se identificam como mais graves ou menos graves,
ela pode ser um pouquinho diferente, dependendo da classificação que você faz. Gente, eu estou nervosa com esse mouse. E aqui vocês vão ver que chineses e a Organização Mundial de Saúde, né, diferem sutilmente, mas, entretanto, as condutas são muito parecidas, dependendo de como você classifica isso. Eles consideram, como todo mundo, né, o sujeito tem, né, óleo sintomático ou assintomático, você vai ter condutas como, por exemplo, prescrever a sopa da vovó, né? E a utilização de antivirais não está identificada como uma das condutas, né, nesses grupos. Porém, a coisa começa ficando um pouco mais complicada quando você tem a indicação de hospitalização. Antes mesmo do sujeito ser identificado como um caso para a internação em UTI, esses indivíduos podem ter algumas indicações, né, e foram feitas, e esse é o ponto do debate, especialmente vários ensaios clínicos estão sendo feitos para responder essas perguntas. Será que vale a pena você fazer uma reversão desses sintomas ainda precocemente em indivíduos que têm indicação de hospitalização, por exemplo, dada o avanço dos sintomas, isso é reversível a ponto de você evitar que esse sujeito vá para a UTI e tenha uma taxa de mortalidade mais elevada? Então, para responder essa pergunta, é necessário pesquisa. É esse o ponto principal. Enquanto a gente está trabalhando, a gente está aprendendo com essa doença. Na verdade, não tem uma boa resposta, porque não tem, mesmo todas as iniciativas que foram tomadas até agora, e algumas bastante interessantes, nenhuma delas, a gente vai mostrá-las uma a uma, conseguiu mostrar, né, eficiência. O que a gente tem são, na verdade, alvos interessantes que podem ser utilizados ou têm potencial de ser utilizado como tratamento específico, mas nenhum deles até agora se distinguiu isoladamente, exceto a discussão da hidroxicloroquina, que a gente não precisa nem enfatizar, mas antivirais, por exemplo, da classe de antirretrovirais, né, foram testados inicialmente ainda na epidemia de Wuhan, mas o número, a robustez dos dados ainda é muito baixa e os ensaios ainda clínicos ainda precisam mostrar resultados que sejam mais interessantes do que os atuais. Isso acontece também com Remdesivir, né, que tem que teve a utilização, né, in vitro, né, para SARS-CoV-1 e também para MERS, mas em relação a ensaio clínico, ainda falta, né, dados que sejam mais consistentes. O favipiravir também tem a mesma situação. A questão da hidroxicloroquina, ela vai além da questão, né, apenas política. Ela era uma droga que inicialmente poderia ter sido considerada, inclusive pela facilidade de utilização, mas nenhum dos estudos até o momento conseguiu mostrar dados consistentes e indiscutíveis, não só em termos de eficiência terapêutica, como até profilática, que foi também ventilada, né, como uma das possibilidades. Então, nesse momento, inclusive pelos efeitos colaterais mais importantes, com ou sem associação de azitromicina, é deixada, né, de ser utilizada com a ideia de tratamento da COVID, de uma forma mais geral. As alternativas também, com a utilização de imunobiológicos, está sendo também investigada. Novamente, né, algumas alternativas foram utilizadas também em Wuhan e, posteriormente, na Europa e nos Estados Unidos. Uma das fortes apostas
no plasma convalescente, mas também ainda precisam dados mais robustos para identificar se essa é realmente uma alternativa importante, especialmente no que diz respeito, né, à regressão, né, de sintomas, né, no grupo com maior mortalidade, e ou se tem alguma vantagem mesmo em indivíduos que tenham sintomas mais leves. Então, como é que a gente faz, na verdade, né, vamos dizer, um fechamento de todas essas coisas? O que é mais evidente é que a gente tem uma série de lacunas de conhecimento e ainda insuficiência, né, em uma série de instrumentos que a gente usa, né, atualmente para lidar com essa doença. Como é que a gente, então, consegue estabelecer, né, as condutas diárias? Pois é, isso a gente está tentando aprender todos os dias. E aqui vai, na verdade, algumas coisas baseadas no que toda uma série de grupos faz em serviços diversos e na própria literatura. Isso aqui não é, né, vamos dizer assim, um protocolo. Isso aqui é uma ideia mais geral. Então, vocês vão ver, por exemplo, para lidar com indivíduos que a gente caracteriza, né, como indivíduos que têm uma doença que não necessita de internação, com características de doença leve, as condutas podem ser um pouco mais, né, flexíveis, né, do que o indivíduo que necessita necessariamente do sistema de saúde, né, e especialmente de hospitalização. Se vocês verem aqui a conduta em relação também a indivíduos que você tem a detecção no meio a partir de contatos de casos confirmados, também pode ser distinta. Se vocês observarem aqui desse lado direito da tela, vocês vão ver que nesses indivíduos da parcela não hospitalizável, né, com dados epidemiológicos, né, presentes, mesmo na ausência de sintomas, não necessariamente você precisa ter uma confirmação de infecção baseada no teste laboratório, embora essa seja a maneira mais eficiente de definir que esse sujeito tem infecção. O uso de testes, especialmente na população de trabalhadores de saúde, é um ponto importantíssimo, porque esses indivíduos, a gente tem uma preocupação, né, mais acentuada na questão de a gente vai ter números de pessoas disponíveis para o trabalho junto à população ou não. Então, a definição, se eles têm, né, infecção diagnosticada e confirmada, é fundamental até para fazer as estratégias de retorno à atividade assistencial ou não. Indivíduos que são casos suspeitos, por definição, que têm manifestações de sintoma que os caracterizam como tal, né? A detecção de RNA é o eixo principal para a confirmação do diagnóstico e a tomada de uma série, cadeias de eventos que vai desde a notificação, né, até o isolamento, né, individual e uma série de aconselhamentos que são gerais para a população, mas que também incluem esse mesmo grupo. Em relação a indivíduos que são caracterizados como indivíduos candidatos à hospitalização, que não são necessariamente indicação de UTI, você tem uma série de elementos discriminatórios que você pode utilizar, que vão da avaliação clínica, tá, até a utilização de testes mais sofisticados, que vão além, utilizando, por exemplo, marcador, né, desde laboratorial até de imagem, para determinar a indicação de internação, ou não, né, dependendo da presença dessas alterações. É importante saber que algumas medidas já estão sendo feitas, né, de uma maneira mais formal e mais consistente,
como, por exemplo, a utilização de anticoagulação, mesmo no grupo que não é o grupo grave. Isso é um diferencial. A utilização de antibiótico terapia para prevenir, né, a coexistência de infecções bacterianas que podem ser deflagradas exatamente, né, concomitantemente ou após infecções virais. Então, esse elemento já é um elemento que já é usado de maneira mais precoce, por exemplo. E a utilização de terapias não convencionais imunobiológicos, infelizmente, ainda continua sendo aspectos que, como estão sendo ainda estão em investigação, a determinação da utilização das mesmas ainda está atrelada na existência, né, de ensaios clínicos que possam, né, na verdade, validar a utilização das mesmas. Então, outros protocolos, né, eles podem aparecer, vocês vão ver vários, né, instituições diferentes usam, às vezes, vamos dizer, approaches diferentes, mas, basicamente, eles ficam muito dentro de alguns elementos que são mais comuns. Por fim, eu queria lembrar que a situação que a gente enfrenta nesse momento de deficiência de vagas para pacientes graves, né, ela só pode ser minimizada, infelizmente, ainda com algum sacrifício da população, no sentido de que a persistência, né, de regras como isolamento em áreas onde a gente ainda tem ocupação hospitalar muito alta, ainda é uma das estratégias que faz a diferença. Mas é importante lembrar que matar de fome também a população também não é uma boa ideia. É interessante lembrar que Covid não é a única condição que na verdade, tomou números elevados, mas também indivíduos com outras doenças estão tendo, na verdade, efeitos negativos sobre, né, vamos dizer assim, o desvio, né, da assistência para para a atividade de controle dessa doença. O que acontece é que o sujeito com a insuficiência cardíaca, né, com HIV ou outras condições crônicas, né, ao se tornarem, por exemplo, terem qualquer alteração e descompensação da sua doença, acabam prejudicados em vista das condições, né, que a gente tem atualmente de atendimento. Sobrecarga importante dos serviços, né, dificuldade para fazer determinadas intervenções, a redução de intervenções cirúrgicas, por exemplo, né? Então, esses pontos precisam ser considerados. E como melhorar isso? Bom, vai desde, né, de você ter uma estratégia de saúde pública que seja bastante eficiente, efetiva, que tenha, né, um suporte governamental consistente, não contraditório, né? E você ter como melhorar cada vez mais a questão da habilidade, né, de detecção dos casos, de confirmação dos casos, de confirmação dos indivíduos que são contactantes e também melhorar as estratégias, né, de tratamento per se, né, dependendo da gravidade desses indivíduos e permitir que eles fiquem, na verdade, com menos chance de sobrecarregar ou fazer um aumento de atendimentos em unidades que não têm mais ou não têm ainda, nesse momento, capacidade de fazer devido à sobrecarga. Basicamente, era isso. Eu espero que possa ajudar em termos de responder perguntas e etc. Obrigado, doutora Marta. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado por dividir esse tempo conosco. Você me escuta bem? Estou escutando. Yeah? Tá, perfeito. Temos algumas perguntas. Ok, Vamos lá? manda ver. Bom, Cris, primeiro de tudo, parabéns pela apresentação. E Uau, valeu. a menção de duração de 3 semanas para a IgG.
Gostaria de confirmar essa informação. Aham. Em geral, os artigos não informam esse tempo do BIM. Uhum. Obrigada. Ok. Na verdade, 3 semanas é o que a gente espera para a detecção da IgM. A IgG ainda está para ser determinada. O que tem acontecido é que os ensaios são diferentes uns dos outros, né? Para começar, até o princípio deles, em termos olha de qual é a molécula ou as moléculas envolvidas para as quais você está buscando a imunoreatividade, e não existe vamos dizer, uma sobreposição desses resultados. Olha só, se eu usar um ensaio ELISA e fizer uma detecção em amostras seriadas, por quanto tempo eu ainda vou continuar, né, fazendo detecção por este método e por um método, por exemplo, de quimiluminescência, né? Então, o que acontece é que ainda não é possível generalizar, né, esse tempo de duração, porque você precisava ter, né, um parâmetro único, né? Qual é o teste que você está usando para você poder, né, determinar isso? Porque existem variações entre uns e outros. Então, é possível que você tenha até visto que, olha, disseram 3 semanas, é possível. O esperado é que seja, né, muito mais tempo do que isso, em função, especialmente da IgG, disso determinar a sua imunidade. Veja como é que isso é problemático. Embora você possa ter um encurtamento dessa detecção por causa do tipo de teste empregado, né, isso não quer dizer que você não esteja imune, que, aliás, é o que mostra trabalhos mais recentes, né, que indivíduos podem ter essa IgG negativa, mas é possível determinar que eles têm, por exemplo, uma imunidade preservada, né, em termos né, de proteção para esse vírus. Então, eu acho que precisa ter testes que você possa saber, né, a confiabilidade desses testes é que precisa ser melhorada para que você possa determinar com mais, né, precisão esse tempo de duração, né, dessa imunoreatividade, porque ela pode estar simplesmente falsamente encurtada. Então, temos algumas perguntas, inclusive. Márcia Pinto Barros. Uhum. Paciente no 14º dia da doença, sem sintomas há 3 dias, não fez PCR, fez no D14 IgM, que foi positiva. Você Uhum. liberaria do isolamento? Olha só, a confiabilidade do uso de imunoglobulina como parâmetro para você determinar a permanência ou não em isolamento, ela é falha. O que a gente anda fazendo exatamente com esses indivíduos que não têm o uso do teste para detecção de RNA viral feito, a PCR em real time ou não, é o seguinte: utilizar o parâmetro clínico de 14 dias após o início da doença como o parâmetro definitivo para determinar a cessação do isolamento desse indivíduo sintomático. Ainda que a IgM, né, seja positiva agora, né, o desaparecimento dessa IgM, inclusive, pode acontecer muito precocemente, né, e não necessariamente esse indivíduo vai fazer IgG e você não vai conseguir determinar se esse cara ainda continua ou não infectado. Em teoria, ele não está. Se você se lembrar do gráfico que a gente começou a conversar, aquele slide que tinha, por exemplo, a detecção viral e o tempo que ela é detectável através da PCR, esse tempo pode ser, inclusive, estendido. Mas isso não quer dizer que você tenha partícula ativa ou infectante. Tem trabalho que mostra que você
consegue ainda, por ensaio de PRNT ou de neutralização, encontrar partículas ativas até o 8º dia. O mais recente mostrou com 11. Então, entre 8 e 11 dias de infecção, né, pós início de sintomas, você ainda pode encontrar partícula infectante. Então, o tempo de 14 dias, ele é um tempo justo, aparentemente, é ou não é? Porque ele ultrapassa, né, a possibilidade de você ter ainda, né, partícula realmente infectante e esse indivíduo poder fazer a contaminação de terceiros. Olá. Então, obrigado. Tem uma outra pergunta também da Márcia. Uhum. Você faz profilaxia para trombose em paciente ambulatorial? Ok, excelente pergunta. Olha só, enquanto para os indivíduos hospitalizados isso está bem definido, para os indivíduos externos ou não hospitalizados, não necessariamente. A não ser que o indivíduo tenha um risco, né, de TVP, já se conhecia a possibilidade, né, de, nesses grupos em particular, não está definido para paciente ambulatorial a utilização da profilaxia. Por isso que até ficou muito, eu não frisei muito, mas um dos diferenciais em casos que não são hospitalizáveis são de indivíduos que têm comorbidade, que podem fazer um quadro leve, mas que não existe uma estratégia para eles, né, mais diferenciada. Eles ficam no grande grupo, né, de quem tem infecção menos exuberante, mas a utilização, né, por exemplo, né, de profilaxia para trombose e outras coisas não é bem determinada. Então, você vai ter que tomar essa decisão em cada caso especificamente, né? Para esse paciente, o meu risco é maior porque ele já tinha um risco elevado de TVP, etc., ou outras manifestações trombóticas, então, sim, eu vou fazer, né, a terapia. Se for pensar apenas por causa do risco de Covid, isso não está bem estabelecido. Isso está melhor estabelecido para os indivíduos, sim, que são hospitalizados com doença mais moderada e, naturalmente, o pessoal já faz esquema para tratamento do paciente que vai para a UTI. Obrigado. Temos outra perguntinha aqui da Simone Noé. Muitas pessoas perguntam sobre a gravidade da infecção e a carga que o paciente foi exposto. O que você acha? Qual a sua opinião sobre? É bacana. Existe uma correlação, sim, entre a carga viral e a gravidade, mas a gente ainda não tem esse dado sobre, bom, esse indivíduo que evoluiu com maior gravidade, ele foi, na época da exposição, ele se expôs, né, a uma carga maior também? A gente não sabe responder isso. O que seria bom? É que a gente tivesse, né, um ensaio, mesmo que fosse macaquinho, né, que a gente pudesse na verdade, expor os grupos a cargas virais diferentes e determinasse isso, né, por exemplo, desencadeia doenças mais graves ou não, dependendo da carga, ou associado a fazer uma curva, né, de associação com a carga viral exposta, né, e o desenvolvimento de sintomas mais graves ou patologia mais grave. Essa correlação, a gente ainda não consegue fazer. A gente sabe que existe, né, maior, nos casos graves, inclusive os não sobreviventes, vamos dizer assim, esses indivíduos realmente têm uma carga viral mais elevada do que indivíduos que sobrevivem. Essa correlação existe, mas quanto o cara se expôs no início, né, se é uma maior carga viral ou não, isso determinou o desfecho dele, isso a gente ainda não sabe. Tá, Sonisa. Parabéns pela apresentação. Aí, garota. Você reiterou a importância de biomarcadores Uhum. que talvez não estejam sendo usados de rotina. E a janela de então pode ser perdida. Aí ela Isso. complementa aí embaixo. Pode comentar esse aspecto? Olha, eu acho que provavelmente a gente poderá ter outros candidatos que podem melhorar
a nossa, vamos dizer, a nossa capacidade de fazer não só uma adequada determinação sobre progressão de doença, sobre gravidade, que não estão sendo incluídos. Sim, isso pode estar acontecendo, sim. Isso pode ser melhorado? De fato. Por isso existe pesquisa, ou não é? Essa é a parte mais legal. Com certeza é o que vai, né, dar uma melhorada. Mas a gente precisa, né, utilizar exatamente, né, os ensaios, né, clínicos para a gente poder discutir essas alternativas. Inclusive, biomarcadores que sejam, né, de doença precoce, né, biomarcadores que possam melhorar a questão, né, de previsibilidade de desfecho, né, isso tudo tem que ser melhor investido, sim, definitivamente. Obrigado. Agora, a nossa última pergunta é Márcia. Hello. É seguro que os indivíduos com IgG reativo estão imunizados contra SARS-CoV-2? Excelente pergunta. Olha só, o fato da gente estar desconfiado que esses ensaios disponíveis, né, não são grandes coisas, não quer dizer que o sujeito IgG positivo não tenha uma reatividade confiável. Sim, você pode dizer que esse sujeito se expôs, né, essa é a primeira parte, se expôs a SARS-CoV. Sim, ele está imune ou não está? Bom, a detecção de anticorpos neutralizantes seria vamos dizer, um parâmetro melhor para definir isso. O fato de você ter reatividade nesses ensaios não necessariamente quer dizer que você tenha níveis de anticorpos, por exemplo, neutralizantes, que sejam correlacionáveis com o seu nível de proteção. Então, outra vez, a resposta pode ser sim ou não. Então, pode ser sim, se ele tiver quantidade de neutralizante bacana, ele está imunizado, ele está imune. Se ele não tiver, ele corre um sério risco realmente, né, de ser um sujeito que ainda está suscetível à nova exposição. E aí, como é que você vai usar esse parâmetro para dizer para o paciente, por exemplo, olha, não, meu filho, se você, né, sair sem máscara por aí, né, e o sujeito tossir na sua cara, será que você está protegido? Boa pergunta. Pois é, então, por isso é que ainda se mantém todas as recomendações que se fazem para indivíduos cuja a situação de imunidade é desconhecida. Meu amigo, evite aglomerações. Meu amigo, use a máscara, né? Saia correndo, se o sujeito tossir ou espirrar perto de você. Tem razão, você ainda não sabe isso exatamente. Você pode estar realmente com uma resposta protetora ou não, e aí você não tem como definir isso nesse momento. Então, muito obrigado. Temos uma última perguntinha que veio do Luiz Fernando Barreto. Nesse último momento, perdão, ele pergunta: indivíduo exposto a paciente fonte, confirmado pelo PCR, e que teve PCR indetectável e sorologia, IgM e IgG negativo, estaria imunizado? Não, esse sujeito simplesmente a gente não tem como dizer isso, simplesmente porque o sujeito, embora tenha sido exposto, ele não tem detecção. Então, o que a gente pode dizer com esses resultados ele não está infectado. É isso que a gente pode dizer. Não é a questão de estar, né, ou não imunizado. Aqui, nesse aspecto, esse sujeito tem que ser considerado suscetível. Então, o fato dele não ter detectado ácido nucleico e ele não ter reatividade, significa que ele é tão suscetível quanto o sujeito lá na esquina, que está a 10 quilômetros de distância desse caso índice, que foi com quem ele entrou em contato. Então, ele naturalmente vai ter que fazer todas as medidas, né, de proteção. Ou seja, se o caso índice já acabou a doença, né, já acabou, né, o tempo de isolamento, etc., bacana, eles vão poder sentar na mesma sala, bater papo, etc., a 1 metro de distância. Sacanagem, né? Mas assim vão continuar distantes, porque esse cara que não teve, depois da exposição, nem o RNA detectável,
nem as imunoglobulinas, ele simplesmente ele é tão suscetível quanto a população geral que está lá não infectada. Ele é não infectado e não protegido também. Ele é suscetível. Doutora Marta, muito obrigado. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada a vocês, gente. Foi um espetáculo. Agradeço pelo seu tempo. Últimos avisos para todo mundo aqui. Primeiro de tudo, eu quero agradecer mais uma vez pelas participações na nosso terceiro evento através do Zoom. Fico muito contente. A coordenação da pós-graduação também é muito contente com o número de participantes que tem se encontrado assiduamente conosco todas as quarta-feiras. Semana que vem nós temos aspectos de neurocovid, né? Os efeitos de Covid sobre o sistema nervoso. Essas aulas estão disponíveis lá no canal da DIP, pelo YouTube, que é programa, tem sigla, né? PPG-DIP, espaço UFRJ. Então, todos esses nossos talkings, né, estão lá. Depois de no máximo 2 dias a gente já deposita lá, eu deposito lá na página, no nosso canal. Vocês podem acompanhar, quem perdeu, passar para os amigos e vamos divulgar ciência, porque ciência faz parte, ciência é importante para manter não só o conhecimento, como também um país forte e com frente a todo o mundo, né? Principalmente em relação ao Covid. Então, muito obrigado, professora Marta. Obrigada a vocês. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vai.